Oi, eu sou o Adriano, faço parte do Movimento Juntos, sou estudante de Direito da UFPA e também sou diretor da União Nacional dos Estudantes. Quero aqui comentar com vocês sobre um post no Twitter do ministro da Educação, Abraham Weintraub, onde ele diz que vai premiar as universidades que mantiveram as aulas acontecendo durante a quarentena. Também falou que essas universidades vão poder receber recursos a mais e que os estudantes tinham que pressionar suas reitorias para que o calendário acadêmico volte, para que as aulas possam continuar, dando abertura para o ensino à distância. Para quem não sabe, no fim do mês de março, o MEC emitiu uma portaria dando amparo para as universidades que quisessem migrar do ensino presencial para o ensino à distância para manter as aulas acontecendo. Mas será que de fato essa seria a melhor saída nesse momento de quarentena, onde o isolamento é uma necessidade? A maioria das universidades privadas migraram do ensino presencial para o ensino à distância. E isso trouxe à tona algumas contradições, porque muitos estudantes procuraram suas entidades representativas e colocaram também através de postagens nas redes sociais, expressando as dificuldades que tiveram nesse processo de migração do ensino presencial para o ensino à distância. Muitos deles, primeiro, que não têm estrutura, não têm acesso à internet, não têm computador em casa, então tudo isso começou a dificultar a participação desses estudantes nas aulas. Eles também relataram que as aulas práticas não iam poder acontecer, então muitos cursos precisam de aulas de campo, como a gente denomina, onde os estudantes têm a parte teórica na sala de aula, mas existem a prática como algum tipo de extensão para além da sala de aula. Então, nesse caso, os estudantes não estão tendo mais essas aulas práticas. Para além disso também, algo muito importante é que as mensalidades continuaram com o mesmo preço, não houve uma redução no preço das mensalidades. Então, muitos estudantes, apesar de todas essas dificuldades, mesmo não tendo estrutura, ainda tinham que continuar pagando o preço das mensalidades. Isso é um absurdo. Então, foi preciso com que muitos estudantes e suas entidades representativas conseguissem organizar várias assembleias online, reuniões online. Isso aconteceu em várias universidades em todo o Brasil, onde elencaram algumas pautas. Nós do Movimento Juntos também estivemos reunindo com vários estudantes e formamos um plano emergencial para esse momento, onde a gente elencou várias propostas e saídas para esse momento de quarentena. E passamos a também exigir isso das reitorias dessas universidades que fizeram a migração do ensino presencial para o ensino à distância. Além disso, tiveram algumas ações também, como a da União Nacional dos Estudantes, pedindo para o Ministério Público para que ele pudesse intervir em torno desse direito que os estudantes tinham de ter as mensalidades com preço reduzido, já que as universidades não estavam tendo custo de energia, custo de água. Então foram algumas das alternativas que os próprios estudantes organizados, junto aos movimentos, às suas entidades representativas, conseguiram também apontar e colocar como alternativas para esse momento de quarentena. Nisso a gente também teve alguns projetos de lei, como o da deputada federal Samia Bonfim, onde garantia com que os estudantes tivessem o direito de pedir a suspensão das mensalidades do FIES. Muitos estudantes tiveram acesso ao ensino superior através do FIES. Então a gente lutou por isso também. Foi aprovado esse tema no Congresso, isso já foi uma vitória dos estudantes. Nesse momento a gente precisa garantir também com que muitos estudantes que estão no ensino superior privado, mas que são de famílias pobres e que precisam trabalhar nesse momento, perderam o emprego devido às dificuldades econômicas que a gente está passando, que também tiveram acesso à renda emergencial, eles não utilizem essa renda emergencial apenas para pagar a mensalidade das suas faculdades. Então a gente precisa estar também se organizando para fazer com que essa demanda também seja atendida e esses estudantes não sejam prejudicados nesse momento de quarentena e isolamento social. Com todos esses pontos que eu comentei, a gente só pode ter uma conclusão desse momento que a gente está vivendo.
é que não existe de fato uma preocupação com o ensino dos estudantes, com a formação profissional de qualidade que os estudantes precisam ter nesse momento. A única preocupação é com os lucros que essas universidades, que são empresas da educação, vão deixar de ter nesse período. E isso é um absurdo, porque a gente está passando por um momento de calamidade pública, onde esses estudantes e suas famílias precisam de algum tipo de amparo. Só que a gente está vendo acontecer o contrário. Essas medidas acabam prejudicando esses estudantes. Para além das universidades privadas, as universidades públicas também tiveram uma decisão sobre a possibilidade de ensino à distância nesse período de quarentena, e a maioria decidiu paralisar as aulas. Isso foi muito importante porque essas universidades não têm como garantir condições necessárias para esses estudantes continuarem tendo aula à distância. Muitos estudantes não moram no mesmo local do campus da universidade, moram em outras cidades, também não têm acesso à internet, também vão ter dificuldades em ter estruturas mínimas para estar continuando as suas aulas. Para além disso, isso é importante também para que a gente não saia desse período de quarentena com um legado ruim de que o ensino à distância pode ser uma alternativa para o ensino superior brasileiro, pois o governo já vem fazendo muitos ataques às universidades, seja através da tentativa de um projeto que mudaria toda a forma de organização da universidade, como foi o Futurice ano passado, seja através dos cortes de verbas, cortes nas pesquisas, cortes nos investimentos na produção científica. Então, a gente sabe que existe uma tentativa de desmonte da universidade pública e que a gente não quer que o ensino à distância seja uma alternativa para reduzir recursos, para fazer com que isso, na verdade, sufoque a universidade e faça com que seja uma escolha para as administrações superiores. Nesse momento, mais do que nunca, está provado que a gente precisa de muito investimento na educação, a gente precisa de muito investimento nas pesquisas e precisa mais do que nunca valorizar a ciência. Os grupos de pesquisa, os professores, os estudantes estão dando um exemplo para o Brasil, abrindo seus laboratórios para esse momento de quarentena, ajudando a desenvolver testes que a gente consiga identificar as pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, estão fabricando álcool em gel, estão colocando a ciência a serviço da população de encontrar saídas para o Brasil nesse momento de pandemia, de isolamento, de quarentena. Então a universidade está cumprindo um papel social muito importante e a gente precisa valorizar. Mas para isso é preciso de recursos, é preciso de investimento, que a pesquisa seja valorizada, que os hospitais universitários sejam valorizados, porque eles já cumprem um papel fundamental para a sociedade brasileira, e que a universidade continue produzindo ciência. A gente está passando por alguns ataques a CAPES, redução no número de bolsas, corte de verbas também. Mais do que nunca a gente precisa valorizar essas instituições, porque elas vão ser muito importantes daqui para frente. Esse é o legado que a gente quer daqui para frente. Para além disso, é importante que as universidades possam manter sua autonomia, que os reitores eleitos sejam empossados. A gente segue nessa campanha. Infelizmente não foi o que aconteceu no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A gente quer fazer essa denúncia aqui também, para que a democracia ela seja reconhecida e que o reitor empossado seja o reitor que foi eleito nas urnas. Isso fortalece a democracia, fortalece um projeto de educação e fortalece um projeto de país. Bom, esse é o recado que eu quis passar para vocês, então sigam a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo, compartilhem os nossos informativos diários sobre como está a situação do Brasil nesse período de quarentena. A gente tem várias indicações de filmes, a gente tem várias indicações de leitura. Nós estamos fazendo cursos marxistas através da Escola Marx que a gente está promovendo com a revista Movimento. Então a gente convida vocês a estarem participando e também a estar se organizando junto com o Movimento Juntos.